E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para finalizar o capítulo 4 do livro Como se tornar um líder servidor, os princípios do monge executivo. Nós estamos falando sobre o amor, né, o que o amor faz, né, e o que a liderança exige relacionada ao amor. Falamos sobre várias coisas, mas hoje nós vamos finalizar aqui com liderança exige honestidade e liderança exige compromisso. Se der tempo, quero fazer alguns comentários sobre esse capítulo todo com você. Então, bora lá. Se você está com o seu livro, página 59, se você não está, bora acompanhar esta leitura. Lembrando que é sempre bom você trazer um respaldo aqui, se está fazendo sentido para a sua vida, se tem edificado, ou se tem algo que pode ser melhorado também, tá bom? Bora lá, liderança exige honestidade. Não tentar enganar ninguém. Abre aspas, já começa assim, tá? Não tentar enganar ninguém. Fecha aspas. Este é o verdadeiro sentido da palavra honestidade. Isso aqui é muito interessante, já começa de uma forma bem densa, mas também simples. Honestidade é simplesmente não tentar enganar ninguém. Na nossa fala, no nosso jeito de se comunicar, na sua pronúncia, né? Eu lembro que várias vezes, eu ministro um curso que chama Habitudes, e uma das lições dele é a gente observar se a gente mente ao longo da semana. Só que ele traz o mentir na sua forma mais coerente, que é em todos os detalhes. É não exagerar, é não falar de uma forma que a pessoa ela entenda outra coisa. Às vezes você está falando a verdade, mas com a intenção da pessoa entender outra coisa. E é bem interessante pensar nisso, porque basicamente é isso, né? Quando você não tenta enganar ninguém de forma nenhuma, você simplesmente está sendo honesto, tá? Então bora lá continuar lendo. Poucos discordariam que honestidade e integridade são qualidades essenciais de um líder. Todas as pesquisas que acompanho há décadas são unânimes em apontar essas qualidades de caráter como essenciais para a liderança. Se você não acredita nisso, faça a si mesmo a seguinte pergunta: você mantém boas relações com pessoas em quem não confia? São elas que o inspiram? Sem confiança, uma organização é um castelo de cartas. Mas como se constrói uma relação baseada no respeito? Sendo digno e tendo um comportamento de honestidade e integridade. Então ele vai começar fazendo perguntas. Se você mantém boa relação com quem você não confia, se elas inspiram você. Provavelmente não, né? E aí ele vai falar que sem a confiança, uma organização é um castelo de cartas. Qualquer coisa derruba, qualquer coisa destrói. Mas Mas como se constrói uma relação baseada no respeito? Aí ele vai trazer a resposta. Sendo digno e tendo um comportamento de honestidade e integridade. Quando você é honesto e íntimo, mesmo que você não seja perfeito, mesmo que você não tenha as maiores habilidades, as pessoas elas vão confiar em você. E isso vai fazer a sua relação ir para frente. Conheço muitos executivos que falam em confiança, mas suas ações e convicções revelam o contrário. Sob sua liderança, reinam mecanismos de controle como relógios de pontos, reuniões secretas, regras de trabalho muito rígidas, chaves especiais para abrir determinadas portas, ocultamento de informações financeiras, inclusive sobre salários e planos de carreira, e assim por diante. Muitas empresas costumam comparar a relação de trabalho com a de uma família, mas têm o hábito de demitir os funcionários sempre no final da tarde das sextas-feiras para evitar uma cena. Quando isso acontece, reina um silêncio ensurdecedor. Afinal, um dos maiores patrimônios da empresa simplesmente desaparece e ninguém fala nada? Isso aqui é muito interessante, porque as pessoas falam de confiança, que confiança é importante, mas elas não confiam, né? Elas querem ter pessoas de confiança, mas elas não dão votos de confiança para as pessoas. Você precisa ensinar as pessoas a ser confiáveis. E você precisa gerar oportunidades para que elas não sejam. Até para que você saiba quem de fato é confiável, né? Então, antes de você querer pessoas confiáveis, dê oportunidade, né, das pessoas demonstrarem isso, serem, e também passe esse espírito para a empresa. É de que você confia mesmo naquelas pessoas. É engraçado a gente falar isso, mas dê oportunidade para as pessoas te roubarem, te passarem para trás. Dê, porque isso vai revelar as pessoas. Não que a gente vai sair mandando todo mundo embora, mas é uma questão da gente avaliar algumas coisas, entender algumas coisas, sabe? E é muito interessante porque isso aqui é real.
né? Ah, os funcionários são como a nossa família, a gente passa muito tempo com eles. Manda embora e ninguém tá nem aí. Ninguém vai falar nada, né? Isso é algo bem complicado, mas em alguns requisitos até interessante. A gente precisa mudar os nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos revelam o que a gente de fato acredita, revelam a nossa cultura, revelam os nossos princípios. Então a gente precisa, como liderança, correr alguns riscos, né? Mas implementar uma cultura, né? Ser influente ali para que as coisas sejam diferentes, tá? Claro que o primeiro vídeo eu só disse isso. A cultura brasileira é diferente. Se nós fizermos algumas coisas no Brasil, a empresa ela falha de um dia para o outro. Os próprios funcionários fazem arrastão, né? É claro que a gente vai ter que entender isso. Mas nas coisas mais básicas, a gente pode ter uma flexibilidade. Tem que ter ponto no Brasil, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade absurda. O brasileiro tem uma mentalidade de escravo, então a todo tempo ele tem algumas coisas na cabeça dele, enfim. Então, em grandes empresas, não tem como simplesmente tirar essas coisas, tá? Pelo menos eu ainda acredito dessa forma. Posso estar descrente com aquilo que está sendo pregado aqui, mas por conta da cultura do nosso país, que é diferente da cultura americana, tá? E nós vamos precisar entender isso, porque o próprio livro, quando ele fala da Segunda Guerra Mundial, ele traz, né, essas questões de que havia uma diferença de cultura e os Estados Unidos teve que se readaptar. Eu acho que é nesse livro que fala isso, né? Então é muito importante a gente entender isso, tá bom? Mas vamos lá continuar. Um dos principais aspectos da honestidade é também de como se manter imune à desilusão. É a maneira como delegamos e cobramos responsabilidade. Vou ler de novo, tá? Um dos principais aspectos da honestidade e também de como se manter imune à desilusão é a maneira como delegamos e cobramos responsabilidade. Então, como é que você vai se manter imune? Tanto você vai ser honesto, como se manter imune à desilusão. É como você delega, como você passa essa responsabilidade, como você informa isso, né? Como que isso acontece, tá? Esta é a nossa verdadeira função como líderes, assim como a obrigação de ajudar as pessoas a serem melhor que puderem. Então, qual que é a nossa verdadeira função? É transmitir, é delegar e cobrar responsabilidade. Ó, isso aqui é sua responsabilidade. Beleza. Você fez sua responsabilidade? Essa é a parte da gerência da liderança. Só que muitas vezes a gente só fica nela, em cobrar, em cobrar, em cobrar, mas não comunica, não traz esse senso de responsabilidade, esse espírito pelo qual aquela pessoa precisa ter. Tá? Então isso aqui é algo importante para a gente pensar, para a gente refletir, tá? Além de, claro, a gente ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem. Então, isso aí é a todo tempo, isso aí já foi falado aqui várias vezes. Vamos continuar. Outra forma de honestidade sobre a qual quase não se fala nas organizações é evitar o comportamento desleal e a formação de panelinhas, aquelas alianças destrutivas entre duas ou mais pessoas que preferem falar das outras em vez de levantarem o problema para todo o grupo, a fim de que se encontre uma solução. Então, além de o que a gente faz para ser honesto, existem coisas que nós não podemos fazer. Nós precisamos evitar que a deslealdade e as panelinhas, no sentido de pessoas que se unem para reclamar, mas não apresentam um problema para o grupo, para que o todo possa resolver. Então, isso são coisas que realmente a gente vê que é um problema, tanto para organizações grandes quanto pequenas. Quando isso acontece, gera um espírito, uma coisa até meio que de sabotagem, assim, sabe? Chega a ser estranho. Então, tome cuidado com isso, tá? E avalie se você não está fazendo uma dessas coisas. Continuando, costumo dizer aos integrantes dessas panelinhas que seu comportamento é agressivo e equivale numa dieta de caráter. Uma dieta de caráter? A comer cheeseburger duplo e tomar milkshake triplo de chocolate. Desenvolver a confiança exige esforço e comunicação. A habilidade de comunicação ideal para os líderes eficazes é a do tipo afirmativo. Dessa forma, ele pode
ela pode ser considerada agressiva, porque é franca, honesta e direta, e não hesita em dizer a verdade, quer seja numa boa ou má notícia. A diferença é que as pessoas afirmativas não violam os direitos das outras, mantêm um comportamento respeitoso. Ele vai falar assim, ó, desenvolver confiança exige esforço, comunicação. Primeiro, né, ele vai explicar das panelinhas que o comportamento é agressivo, que equivale numa dieta você comer cheeseburger duplo, tomar milkshake, você simplesmente quebrou tudo, enfim, não tá cumprindo o que precisa, tá? E aí, ele vai trazer que desenvolver confiança exige esforço de comunicação, né? E comunicar, muitas vezes vai precisar ser do tipo afirmativo, direto, objetivo, honesto, franco, não hesitar em dizer a verdade, quer seja uma boa ou uma notícia. Você não vai evitar em dizer a verdade, você vai dizer a verdade, tá? Agora, qual que é a grande diferença? É que as pessoas afirmativas não violam os direitos das outras, mantêm um comportamento respeitoso. Então, você não vai violar o direito das outras, você vai manter um comportamento respeitoso, e é isso que você vai gerar quando você é afirmativo, quando você é franco, quando você tem uma certa firmeza ali, né, de forma positiva, mas assim você vai conseguir manter ali um ambiente harmonioso e respeitoso, tá? Muitos líderes se esquivam, de fazer más avaliações sobre o desempenho ou questões organizacionais, como cortes no orçamento e dispensas coletivas. Quer saber uma coisa? Uma pergunta. As pessoas podem absorver o golpe. Elas enfrentam problemas muito mais difíceis na vida cotidiana. Então é importante você não se esquivar dessas coisas, tá? Transmitir más notícias de uma forma objetiva e honesta é a oportunidade perfeita para desenvolver uma relação de confiança e credibilidade. Trata-se de uma demonstração de confiança, porque mostra que você joga limpo e não evita a verdade, qualquer que seja ela. Isso se chama integridade. Então, quando você tem que dar uma má notícia, é uma oportunidade de você demonstrar que você é sincero, que você é honesto, que você não está escondendo, informações. Isso é ser íntegro. Pense em integridade como uma postura coerente e alinhada em pensamentos, palavras e ações. Então, se a gente fosse resumir integridade, seria uma postura coerente e alinhada em pensamentos, palavras e ações. Então, aquilo que eu falo, eu também vivo. Aquilo que eu penso, eu reproduzo, né, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Isso seria integridade. É como se você incorporasse valores corretos, previsíveis e compatíveis com o seu comportamento. Como Gandhi disse, um homem não pode fazer o que é certo em uma área da vida ao mesmo tempo que está ocupado fazendo o que é errado em outra. Então, é ter coerência e concordância com o todo no seu ser. Então, aquilo que você prega, aquilo que você fala, né, você vai ser coerente. É como se você incorporasse os valores corretos, previsíveis e compatíveis com o seu comportamento. Ou aquilo que você declara como princípios, você incorporar no seu comportamento. Então, você não tem como você fazer tudo certo aqui, mas fazer tudo errado ali. Não faz muito sentido. Então, nós precisamos agir como um todo nessa coerência, tá? E aí vai falar, liderança exige compromisso. Ser fiel é sua escolha. Eis aqui minha definição de compromisso. Ela é uma das importantes qualidades de caráter que um líder pode possuir. E, claro, só se torna possível com uma boa dose de força de vontade e comprometimento. Então vamos lá. Liderança exige compromisso. Abre aspas. Ser fiel à sua escolha. Então, ser fiel à sua escolha é a definição dele de compromisso. E é uma das mais importantes qualidades de caráter de um líder. O líder ele precisa ter força de vontade e ser comprometido. Gente, comprometimento faz parte do pacote. Seja comprometido. Assuma os seus compromissos e seja responsável por eles. Tenha também força de vontade, que vai ser importante, tá? Os melhores líderes e servidores são aqueles que cumprem os compromissos que assumem. Afinal, não são eles que exigem empenho para a melhoria contínua e pessoal. Afinal, não são eles que exigem empenho pela melhoria contínua, pessoal e organizacional? Então, um líder ele precisa cumprir os compromissos que ele assume. Afinal de contas, ele exige esse empenho.
não é mesmo? Não seria possível pedir aos outros que sejam o melhor que possam se ele próprio não assumisse o compromisso de se tornar o melhor, ou de se tornarem os melhores. Então você precisa ser comprometido com a causa. Você precisa se liderar antes de liderar os outros. Você precisa ter isso. Compromisso exige uma relação de lealdade com a equipe, especialmente quando surgem falhas ou quando alguém precisa de sua ajuda. Mas veja bem, 2 pontos. Isso não significa uma fidelidade cega. Tá? Então, assim, ó, o que isso está querendo dizer? Você precisa ser leal à sua equipe. Você precisa estar ali, você precisa corresponder, você precisa fazer as coisas. Quando você não fala sobre o erro de alguém, deixa a coisa quieta, você prejudica todo mundo. Porque todo mundo vai ter que pagar o preço. Quando alguém não está trabalhando direito, alguém vai ter que compensar o serviço daquela pessoa. Então você precisa ser leal no sentido de falar, no sentido de estar ali, de estar presente, de ver as necessidades da equipe, de corresponder àquilo, tá? Não é uma lealdade cega, não é uma fidelidade cega que não vê, mas pelo contrário, ela age em coerência, tá? Compromisso é ter a coragem moral de fazer a coisa certa, independente de relação de amizade ou outras alianças, mesmo que seja impopular ou implique risco pessoal. Então, compromisso é ter a coragem moral de fazer a coisa certa, independentemente. Várias vezes eu errei como líder, porque eu queria não perder a minha amizade, eu não queria abalar o meu relacionamento com aquela pessoa, mas eu deixei com que ela continuasse no erro. E isso não é bom, não foi bom para mim e não foi bom para a pessoa. Então não cometa esse erro, eu tô deixando uma dica aqui para você. Fale, claro, como eu falei no começo, não sei se foi desse vídeo ou do outro. Respira, avalia, né? Foi do outro do perdão, para que você não saia fazendo coisas afloradas, né, nas suas emoções, né? Calma, pensa um pouquinho, mas é importante você resolver as coisas, você falar, você sentar, você passar as informações, tá? Porque independente das relações é importante manter uma postura de liderança. E normalmente você não vai destruir relacionamentos se você for coerente, se você for comprometido, se você tiver uma comunicação afirmativa, tá? Continuando. Martin Luther King Jr. colocou a coragem moral em perspectiva quando declarou, 2 pontos, abre aspas. A estrutura moral de um homem não é sua posição em momentos de conforto e conveniência, mas em momentos de desafio e controvérsia. Fecha aspas. Então a gente vai ver a moral de um homem não quando está tudo bem, mas quando há um desafio, há uma controvérsia a ser sanada, resolvida. Há pouco tempo realizei um seminário com 80 gerentes de uma organização em dificuldades. No meio da conversa sobre o amor, uma jovem levantou a mão. Já entendi, disse ela. Sei o que está tentando fazer aqui conosco. Quer que passemos a gostar mais um dos outros, não é mesmo? Não, não é isso, respondi sem hesitar. Esqueçam os sentimentos e se concentrem no modo como trata uns aos outros. Vou continuar lendo. Não me interessa como se sentem em relação aos outros, mas como se comportam uns com os outros. Vão descobrir que os sentimentos virão mais tarde. Muita gente questiona se é possível simular um comportamento amoroso. Minha resposta é dizer que não devem se preocupar com os sentimentos, e sim praticar os comportamentos de amor e liderança. Ou seja, né, não importa o que você está sentindo, não importa se você gosta ou não, faça, tenha as atitudes que você precisa ter. E o sentimento ele vai vir, porque você vai começar a querer ver aquela pessoa crescer e se desenvolver. E esse sentimento vai aflorar dentro de você. Algo que eu acredito, tá? Não é o livro que está dizendo, que é muito próximo ao sentimento de paternidade, maternidade, que está intrínseco em nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, que é Pai. E isso vai aflorar na gente. Mas o que você precisa? Praticar os comportamentos de amor, os comportamentos de liderança. E isso vai fluir naturalmente. Não foca no sentimento. Foca no que você precisa fazer. E aí vai dizer assim, ó. C.S. Lewis comentou, 2 pontos, abre aspas. Não perca tempo se preocupando se vocês amam o próximo. Ajam como se amassem. Vão descobrir que quando se comportam como se amassem, dali a pouco passarão a amá-lo. Então, simplesmente faça como se você amar. Seja gentil, seja paciente, seja bondoso, seja caridoso. Faça. E você vai começar a amar. Esse é o lance. O amor é o que você faz. Tem sentimentos envolvidos? Tem, mas ele vai vir depois. O que você precisa agora é de uma atitude de amor.
algo que esse capítulo me ensinou e eu preciso deixar aqui para vocês. O amor é o que a gente faz, mas também ele é atitude, com a presença de alguns elementos. Ou seja, né, o amor é o que a gente faz, com a presença de dois elementos, paciência e bondade. Mas o amor também é a ausência de algumas coisas, que lá em Coríntios 13 vai dizer para nós. Até peguei a Bíblia aqui para ler para vocês, tá? O amor é paciente e bondoso. Então, quando a gente ama, amor é uma atitude que carrega paciência e bondade. Mas tem a ausência de alguns elementos presentes, que é, o amor não é ciumento. Então, quando você tem uma atitude, não pode ser uma atitude por ciúme. Não é presunçoso, não tem atitudes por presunção. Não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor, ele é atitudes que carregam, que são imbuídas de paciência e bondade, mas que não carregam ciúme, preocupação, orgulho, presunção, orgulho, grosseria, não precisa ser da sua maneira, não é irritável, não faz por rancor, ele não vai se alegrar com injustiça, ele não faz algo, não tem esse sentimento buscando a injustiça, tá? Mas sim a verdade. Então, o amor, ele é algumas coisas, mas ele também é atitudes com a ausência de algumas coisas. Se você faz algo buscando só os seus próprios interesses ou só o seu próprio jeito de fazer, já não tem amor. Se você está fazendo algo por rancor, não tem amor. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo. Medite no amor. Medite nisso, sabe? Porque a liderança exige amor. E aqui, pelo livro, isso foi resumido em que a liderança exige compromisso, exige honestidade, exige perdão, exige altruísmo, exige respeito, exige humildade, exige gentileza e exige paciência. Você quer liderar? Isso é maravilhoso. Parabéns. Mas entenda que se você não amar, de nada valerá. Você não vai obter os resultados. Se você amar, você vai obter os resultados. Mas para isso você precisa começar a viver cada uma dessas coisas, a incorporar e a manifestar isso, mesmo que você não sinta. Faça. Porque antes de você sentir, amor é aquilo que você faz. E o sentimento vem com aquilo que você está fazendo. Por isso que o amor ele é tão contra-intuitivo. Porque normalmente nós pensamos, sentimos e por isso fazemos. Mas no amor, você entende que precisa amar. Ama, você faz. E com isso, você tem sentimentos. Deus te abençoe. Eu espero que esse capítulo tenha mexido com o seu coração. E que a partir de hoje você não apenas decida amar, haja em amor, mas que você entenda tudo que uma liderança carrega no sentido de amar. Deus te abençoe. Se esses vídeos têm te abençoado, não deixe de compartilhar com pessoas que também fazem sentido para elas e que também podem ser abençoadas. Eu vejo você no nosso próximo capítulo, o capítulo 5, onde a gente vai falar sobre gentileza e responsabilidade. Deus te abençoe.